Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, agora a 48 horas das nossas eleições municipais em todo o país, que está mostrando coisas muito interessantes aqui dentro e fora do nosso país, porque mais uma vez nós estamos vendo o choque do mundo concreto com o mundo paralelo, numa eleição municipal que está extremamente despolitizada. E quando nós temos eleições políticas despolitizadas, quem acaba se dando bem são justamente os inescrupulosos, os vigaristas, os que fazem uso da política justamente para se aproveitarem das pessoas que estão descrentes da política. Eu vou conversar com vocês sobre algumas questões muito objetivas, mas tem uma coisa que a gente pode cravar aqui com antecedência que irá acontecer no meio desse processo todo. Quando nós estivermos assistindo os analistas nas TVs, na internet, fazendo ali uma pontuação, uma análise do que aconteceu nesse domingo eleitoral, a frase que nós mais escutaremos será que fulano de tal surpreendeu. Fulano de tal apareceu na reta final. Fulano de tal, que não estava previsto para ganhar as eleições, chegou. E aí a gente vai ter, enfim, um cenário concreto para, a partir desse cenário, fazer projeções mais consequentes. Até lá a gente vai continuar a ver muitas especulações, muita torcida e poucas análises das causas do porquê algumas candidaturas estão indo bem e outras não estão indo muito bem. Numa eleição que, volto a frisar, está muito despolitizada aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre alguns fatos objetivos, sobre esse mundo paralelo que volta a assombrar algumas criaturas. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, vamos aqui às notícias, né? Começando com o choque do mundo paralelo com o mundo real. Eu mostrei para vocês aqui, em encontros anteriores, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o departamento mais importante, que cuida da geopolítica, dos interesses dos norte-americanos no mundo inteiro, disse que não vai tomar partido em questões que dizem respeito ao empresário que tem os seus negócios privados. Ponto final. Então, o governo, como um todo, está longe dessa questiúncula que envolva, ou questiúnculas que envolvam o senhor Elon Musk. Bom, mas aí o mundo paralelo, né, continua super assanhado. Eles acham que o Congresso norte-americano está fazendo um processo legislativo para sancionar um ministro de um país. Vem cá, os estadunidenses não têm mais o que fazer, não? Eles têm que ficar agora tentando dar respaldo à insanidade que vem de outras partes do mundo, aqui do Brasil, para eles lá. Porque, gente, eles estão tentando ventilar aqui no Brasil que o Congresso norte-americano está fazendo uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, a pessoa física dele. Só que essa é uma situação tão torpe, tão míope, tão sem sentido nenhum, dentro de um universo de esquizofrenia total e misturada com vigarice, que o ministro está representando a Corte Suprema do nosso país. E você não pode impedir, né, do ponto de vista prático, que uma entidade, uma pessoa jurídica, entre num outro país. Porque se isso tiver algum sentido, os Estados Unidos, o Congresso norte-americano, aprovarem uma lei que proíba a entrada no país daqueles que eles julgam que censurou algum cidadão norte-americano, eles vão ter que impedir o primeiro-ministro da Índia. Eles vão ter que impedir todos os sheiks da região do Oriente Médio ali que proíbem a atuação do Twitter, que censuram. Eles vão ter que proibir pessoas da Turquia, vão ter que proibir pessoas da comunidade do euro. Será que isso faz algum tipo de sentido? Bom, somente para as criaturas do mundo paralelo, do terraplanismo ideológico. Então, já tivemos vários desmentidos como esse aqui. É falso que o Congresso dos Estados Unidos enviou intimação a Alexandre de Moraes. Vocês se lembram que eles ficaram dizendo aí, esse pessoal da extrema-direita? O ministro Alexandre de Moraes recebeu intimação para responder em 15 dias. Depois começaram a dizer que o Elon Musk iria no Congresso norte-americano e que ele daria uma conferência aqui no Congresso brasileiro, que ele faria uma live com o Bolsonaro, que um deputado americano viria para cá.
Tudo falcatrua, tudo mentira. E agora a gente teve um que está no mundo mais complicado, né, da sanidade, que começou a ter amiguinhos imaginários. Então ele começou a imaginar a conversa com Elon Musk, que o Elon Musk queria conversar com senadores brasileiros, enfim. É gente muito perturbada e vigarista ao mesmo tempo. Eles estão aí com os vídeos nas redes, né? Urgente, bomba contra Moraes. CCJ americana aprova banimento de Moraes nos Estados Unidos. E aí muita gente vai acreditando nessa patifaria. O outro que está morando nos Estados Unidos, foragido, bomba. Os Estados Unidos deram o maior golpe até agora em Alexandre de Moraes. Gente, o ministro Alexandre de Moraes não está recuando nem 1 milímetro no meio dessa história toda. X diz ter pago multa de 28 milhões e espera Moraes liberar a volta da rede. Não, ministro, se ele fosse utilizar a velocidade que o judiciário tem para analisar uma série de coisas, olha, só daria uma decisão sobre esse assunto daqui a 30 dias, né? Na melhor das hipóteses. Vamos ver aí como é que o ministro Alexandre de Moraes vai lidar com isso. Porque o desbloqueio não é automático, ele está pedindo aí para conferir se essa conta foi paga mesmo. E depois vai se verificar se a representação da empresa no Brasil está cumprindo as exigências que a legislação brasileira impõe. Então, esse troço aí provavelmente não vai voltar a funcionar aqui no Brasil antes da conclusão do segundo turno. O inelegível está aí, né? Um desespero danado, dizendo que o Twitter sofreu esse processo todo para que a direita não tivesse ferramentas para ter um melhor desempenho nesse processo eleitoral, né? Enfim, mais uma maluquice desse universo paralelo. E como eu disse para vocês, nós estamos hoje num dia de muitas análises ainda dos debates que aconteceram em várias cidades do nosso país. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um fato específico que diz respeito a alguém do campo progressista. Em Curitiba, o candidato Roberto Requião, que nas pesquisas está sempre ali entre os mais votados, ou que tem a maior intenção de voto, ele não tem sido chamado para debate, porque o partido dele não tem representação no Congresso Nacional. Então, esse é o argumento que estão dizendo as redes sociais, quer dizer, as redes de TVs, para não convidarem o Requião. Ele apareceu ontem no debate lá em Curitiba. Então, fica aqui a nossa torcida para que o Requião ele consiga aí superar essas adversidades todas e consiga pelo menos ir para o segundo turno para, enfim, colocar questões políticas, porque se tem uma pessoa que trata dessa eleição já num plano muito maior, é o Roberto Requião, que consegue fazer a ligação dos problemas do município com as questões que acontecem no Estado e que acontecem no nosso país, na política econômica do nosso país, na visão política do governo brasileiro, do governo Lula. Então, isso é muito interessante. E aí, aquela coisa, né? Debate na Globo, quem ganhou o último do embate entre candidatos a prefeito, placar dos colunistas do Globo responde. E aí a gente vai ver muita especulação. Agora, o que vale mesmo é como se a regra do futebol, né? É a bola na rede. O que vale é o voto na urna. O que vale é o que será apurado no final dessa história toda. E ultrapassada essa primeira fase, aí nós vamos ter uma depuração maior e aí sim, provavelmente algumas interferências dos principais atores no plano nacional nesse processo, especificamente a figura do presidente da República e, infelizmente, do inelegível, que está exercendo um papel que muitas pessoas não estão enxergando ainda, né? Ele está tentando advogar em causa própria para se fazer ali uma grande base em 2026, tanto na Câmara quanto no Senado, para se aprovar algum tipo de legislação que facilite uma implementação de anistia para ele, de perdão pelos incontáveis crimes que ele cometeu contra o nosso povo. Esse é o único fator que move a figura do inelegível, ou seja, salvar a sua própria pele. Evidentemente que esse interesse pessoal dele se une a interesses pessoais de uma série de criaturas da direita aqui no nosso país que tem uma coisa muito, uma característica em comum muito estranha. Não são pessoas que defendem algo, são pessoas que estão se colocando no campo da política na negação de políticas sociais,
de aquisição de direitos, de implementação de políticas públicas, são sempre pessoas que estão negando, as pessoas que não querem que faça isso, não querem que faça aquilo, não querem, enfim, que fantasmas que eles colocam para a sociedade, de um modo geral, sejam implementados nos seus municípios, coisas que estão muito além da capacidade de um candidato a prefeito, né? Bom, então vamos aguardar agora no domingo, até lá nós vamos ter outros encontros aqui no nosso Portal do José, e eu acompanharei também esse processo eleitoral todo, né? Estou pensando se vale a pena fazer uma live aqui no nosso portal, porque teremos muitos canais aí tratando desse assunto com muita estrutura, né? Talvez aqui eu faça um react, aqui a gente se conecte com algum canal de amigo, para acompanhar em tempo real o que vai se suceder aqui no Brasil. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, no nosso país, no mundo concreto, mostrando para vocês a vigarice desse mundo paralelo que, sinceramente, né, não tem como prosperar, não tem como ir para lugar nenhum. Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!